Semana passada nós falamos sobre um dia tão especial que foi no calendário de Deus, no calendário bíblico, aquele dia de Yom Kippur, e nós ainda fizemos uma breve explanação conectando as festas destes dias, começando por Rosh Hashanah, que simboliza o Ano Novo. Nós falamos ali, revelamos que essa celebração ela revela a chamada para o povo anunciando o rei, anunciando a coroação do rei. Então ali aquela celebração de Ano Novo, depois emendada com 10 dias de preparação para o dia do perdão, porque o dia do perdão era um dia onde então se estava pronto a receber as sentenças do rei, do grande rei. O dia de Yom Kippur, ele fala sobre esse momento em que os homens se colocam diante do grande rei, buscando o perdão dele, porque nós sabemos que na manifestação do rei, na sua coroação efetiva, ele faz festa com os seus amigos, mas ele executa juízo sobre os seus inimigos. Esse é o contexto bíblico, e aí então nós somos trazidos a uma nova festa, e essa festa que estamos hoje é uma festa que dura uma semana inteira, é a festa de tabernáculos, e nessa conexão nós vamos compreender um pouco mais. Antes de eu falar um pouco sobre essa festa, eu quero ler com você o texto do Salmo 89, Salmo 89, abra sua Bíblia, Salmo 89, versos 14 e 15. Salmo 89, versos 14 e 15. Na minha versão diz assim: justiça e retidão. Tem uma outra versão que vai falar juízo. Particularmente eu gosto mais da palavra juízo. Olha lá, justiça e juízo são os alicerces do teu trono. Amor e misericórdia, ou melhor, amor e verdade, em uma outra versão vai falar misericórdia e verdade, vão à tua frente. Verso 15: feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz da tua presença, Senhor. Amém? Então, meus irmãos, o que esse texto tem a ver com esta celebração? O que esse texto tem a ver com esta festa? E nós vamos entender, eu creio, daqui um pouquinho mais. Antes disso, nós queremos, eu quero agradecer publicamente, a irmã Angélica, que preparou, montou, todo essa maquete que está aqui, depois os que estão lá atrás podem chegar mais perto para ver no final do culto. Essa é uma maquete que reproduz o tabernáculo, aquele mesmo tabernáculo que Moisés edificou lá no deserto. E entendendo o que esse tabernáculo representa, compreenda uma coisa, irmãos: cada parte deste tabernáculo tem um significado, tem um símbolo, seja pelas medidas, seja pelas cores, seja pelo material utilizado, seja pelas figuras que nelas estão, seja pelas vestes que os sacerdotes usam. Tudo tem um significado, tem uma representação, e esta foi a forma como Deus, por longos anos, se revelou aos homens. Deus se revelou aos homens, depois que o homem se apartou de Deus, depois que o homem, que o Senhor saiu, o homem perdeu a comunhão com Deus, lá desde o Éden, o homem perdeu a comunhão com Deus. Deus foi dando então formas de se revelar aos homens, e o tabernáculo, ele traz vários símbolos desta revelação de Deus aos homens. Eu não vou entrar nas particularidades, de cada elemento, porque seria uma ministração específica sobre isso,
mas eu vou falar sobre o querer de Deus. Porque Deus ordenou que Moisés fizesse um tabernáculo e fosse montado, era um acampamento. Imagine um grande acampamento com milhões de pessoas. Os números são discutidos, mas há quem chega ao número de 15 milhões, de 6 a 15 milhões de pessoas no deserto. É um povo, você não acha? É muita gente. E o Senhor então ordena que seja montado um tabernáculo no meio do arraial. Se vocês observarem, tem 3 estandartes ao norte, 3 estandartes ao sul, 3 estandartes ao leste e mais 3 a oeste. Ok. Ele está comunicando aqui que quando formos falar do tabernáculo, ele será mostrado no telão. Eu não vou fazer, viu, Gustavo? Eu não vou fazer detalhamento do tabernáculo. Então, se você quiser fazer takes dele, não tem problema, tá? Então, voltando aqui. Cada um desses estandartes representa uma tribo de Israel. São 12 tribos. Então, 3 ao norte, sul, leste e oeste. O tabernáculo no meio. O que isso quer dizer? O tabernáculo representa a própria presença de Deus. Esse é o sentido maior do tabernáculo. Pois Deus diz para Moisés: eu vou estar no meio de vós. Isso revela o desejo maior de Deus com o seu povo. Lá no jardim, o Senhor todos os dias, Ele vinha se encontrar com Adão, todos os dias. Porque este era o sentido, Deus Pai com seus filhos, num relacionamento direto, sem intermediação e sem simbologia alguma, Ele direto. Mas por causa da queda do homem, esse relacionamento foi inviabilizado. Então agora o Senhor começa a manifestar por sinais. Tem um cientista, escreveu um livro chamado Poder Simbólico. Ele revela sobre o quanto uma comunicação é poderosa por meio dos símbolos. E o Senhor sabe disso, evidentemente. E Ele então usa esses símbolos para comunicar ao homem essas verdades. Olhando o tabernáculo, nós temos uma parte que é chamado pátio, que tem uma porta na frente, que acessa ao pátio. Depois tem uma tenda, dentro do pátio tem uma outra tenda, que tem uma porta, que leva para a primeira parte interna, chamada Santo Lugar, que tem mais uma outra parte, mais interna ainda, chamado Lugar Santíssimo. E é nesse Lugar Santíssimo, ou também chamado Santo dos Santos, que tinha ali a Arca da Aliança, e sobre ela uma tampa, chamada propiciatório, e reza as Escrituras de que o Senhor se manifestava ali, sobre aquela tampa. A face de Deus, a glória de Deus, se dava justamente sobre aquele lugar, que era o lugar onde era trazido o sangue da expiação do pecado dos homens, trazido pelo sacerdote, naquele dia de Yom Kippur, que foi lembrado na semana passada. O que é importante entender disso aqui? Deus quer estar com o seu povo, amém? Deus quer estar junto ao seu povo. Essa ideia de um Deus distante, não é esse o querer dele, Ele quer estar perto, amém? Diga para a pessoa do seu lado aí: olha, Deus quer estar contigo, meu irmão. Aleluia. É interessante nós observarmos que nós falamos agora de Ano Novo, né? Há uns dias atrás falamos do Ano Novo no calendário bíblico. Mas não sei se você sabe, pelas Escrituras nós temos 2 anos novos a cada ano. Nós temos um ano novo no caráter religioso, no caráter espiritual, e nós temos o ano novo no caráter civil, que conta a data, que conta efetivamente o calendário em si.
O que é o ano novo no caráter espiritual? É a celebração da Páscoa. O Senhor vai dizer lá na Páscoa, dizer, olha, vocês vão contar a partir de agora. Por que isso? Porque antes dessa data, antes da Páscoa, o povo era escravo. O povo estava fadado a um jugo, a uma opressão. Eles não tinham vida, eles não tinham liberdade. E o Senhor vem e liberta eles com um braço forte. E isso trazendo para a nossa realidade, nós podemos identificar a mesma coisa. Quem aqui se via como, antes de conhecer a Cristo e o seu poder e a sua libertação, quantos se viam, olham para trás e dizem, eu era um escravo? Quem com sinceridade reconhece isso? Amém? Eu estava perdido, eu era um escravo, eu estava condenado, a minha situação era terrível. Então o Senhor diz, olha, esse é um ano novo para você. É um ano no sentido de uma vida nova. Isso deve ser contado. E aí depois, passando na sequência, logo após esse tempo de libertação, vem uma nova festa. Qual é a festa que vem logo na sequência? 50 dias depois. Pentecostes. Pentecostes, que é quando Deus dá a revelação ao seu povo da sua palavra. A palavra de Deus nada mais é do que a vontade de Deus revelada. Deus vem e traz e dá isso ao seu povo, Ele dá isso a nós. E num primeiro momento, essa palavra dada foi escrita em pedras. Mas depois, no segundo Pentecostes, quando veio então o Espírito Santo, Ele pega essa mesma palavra e imprime nos corações e nas mentes daqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o sentido de Pentecostes. É uma nova etapa nessa jornada, é uma nova, um novo passo importantíssimo. E depois então já vem primícias, uma outra celebração que na verdade fala algo muito objetivo. No momento em que você foi liberto e no momento que você recebe a verdade de Deus, o Senhor espera que você comece a dar o quê? Frutos. Com a sua vida, frutos da sua vida, novos frutos e abundantes frutos para o Senhor. Depois então vem o estabelecimento do novo calendário, ou do novo ano dentro desse critério. Esse novo ano agora é o ano onde marca a chegada do rei. A chegada do rei é o ápice da revelação. Tabernáculos vai nos falar sobre a chegada do rei, o estabelecimento dele, quando aquilo que era a intenção de Deus agora se materializa. Nós temos no passado o símbolo, a representação simbólica por aquele tabernáculo físico, por aquele tabernáculo material, mas agora nós temos a manifestação presente, materializada, corpórea do Deus conosco, o Emanuel, Deus conosco. João, quando vai falar sobre essa verdade, ele declara com todas as letras, e o verbo se fez carne. E no texto mais antigo diz, e tabernaculou entre nós. Na nossa tradução portuguesa, a maioria das traduções diz, e habitou entre nós. Jesus veio cumprir o propósito de tabernáculos, Deus no meio de nós. Porém, nós temos que entender essa manifestação de Jesus, como ela se deu, e profeticamente nós sabemos que a manifestação do Messias se dá em dois tempos e de duas formas distintas. A primeira manifestação do Messias é como Ben Yosef, o filho de José, a figura que o profeta Isaías trouxe do servo sofredor. A primeira manifestação de Jesus, desse Deus conosco, era para manifestar o amor perdoador.
era para manifestar o amor libertador, era para manifestar o amor e a graça divina de Deus, para poder salvar um povo perdido, não mais agora só de Israel, mas sim de todas as nações, e aqui estamos nós, fruto da obediência dele. Mas na sua segunda manifestação, na sua segunda vinda, ele já não mais se manifestará como Ben Yosef, mas como Ben Davi, o filho de Davi, que é a figura do grande rei. E é por isso que na palavra de Deus está escrito, que na sua coxa está escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E é nessa marca, nessa característica, que ele se manifestará em breve na sua segunda vinda presencial a este mundo. Pastor, estou entendendo, legal, mas ainda não entendi o que tem a ver com o texto que nós lemos de Salmos. Vamos chegar lá. Quando nós compreendemos o significado de tabernáculos, que é Deus no meio do seu povo, quando ele vem presencialmente, ele estabelece o processo de estabelecimento, implantação do reino, do seu reino. Entender essa verdade é de extrema relevância, irmãos. Compreensão do estabelecimento do reino de Deus faz parte da proclamação do Evangelho. A igreja recebeu da parte de Deus uma missão, e como parte dessa missão nós temos que proclamar o Evangelho do reino. Amém? Nós precisamos aprender a proclamar o Evangelho do reino. Algumas pessoas, por não ter um conhecimento certamente um pouco mais aprofundado, quando vão anunciar o Evangelho, se restringe a falar apenas da pessoa de Jesus. Evidente que Jesus é a figura mais central do reino. É evidente que Jesus é a figura mais importante do reino, porque ele é o rei. Mas o Evangelho do reino fala de um todo, inclusive, evidentemente, do seu rei, mas fala de um todo. E esse um todo fala de um viver de muita gente. Observem que em Gênesis nós temos lá a vida, a sociedade, os homens começam num jardim. Mas em Apocalipse nós vamos ver que a manifestação de Deus não se dá mais num jardim, mas se dá numa cidade. Mudou. No passado, Deus estava com os seus filhos no jardim. No futuro, Deus está numa cidade. A Bíblia dá um nome até essa cidade, chama ela de Nova Santa Maria. Não. Nova Jerusalém. É nova. E é tão lindo saber que nessa Nova Jerusalém, tudo vai acontecer ali. É tão lindo perceber que quando Jesus cruzou pela terra, quando Jesus andou pela terra, ele manifestou todos os aspectos gloriosos da realidade da vida no reino de Deus. Quando ele se encontrou com pessoas carentes, famintas, ele alimentou. Quando ele se encontrou com os enfermos, o que ele fez? Curou. Quando ele se encontrou com pessoas possessas, oprimidas de espíritos malignos, o que ele fez? Libertou. Quando se deparou com alguns que tinham morrido, ele ressuscitou. Todas essas manifestações de Jesus nada mais são do que manifestações daquilo que representa a vida do reino de Deus. No reino de Deus não há fome, não há doença, não há morte, não há opressão, não. É vida completa e abundante.
Essas são as características do reino de Deus. Jesus então já começou na sua primeira manifestação como Ben Yosef. Ele começou a trazer à terra a expressão do reino de Deus junto aos homens. Ele começou a mostrar a vida que o Pai tem para vocês, é assim como eu estou mostrando a vocês. Que coisa tremenda! E ele então chama os discípulos e diz: eu dou autoridade para vocês, para que vocês reproduzam o que eu tenho feito no meio de vocês. E digo mais, vocês vão poder fazer obras maiores do que as que eu fiz. Que coisa tremenda! Isso é expressão do reino de Deus, quando a igreja compreende quem ela é em Cristo. Quando nós, crentes em Cristo Jesus, tomamos essa revelação de que nós não somos apenas pessoas que foram alcançadas para sermos cidadãos do reino, mas nós somos agentes operantes na terra para dar continuidade à obra de implantação do reino de Deus. Então a nossa fé muda de estágio, a nossa fé muda de nível, a nossa postura diante da sociedade muda absurdamente. Nós passamos a não ser apenas passivos, receptores de bênçãos, nós nos tornamos ativos na proclamação de um evangelho completo, amém? Completamente transformador, que aponta para um futuro que se avizinha, um futuro que está cada vez mais pertinho de nós. E agora, irmãos, nós vamos ver no texto que lemos algo tremendo. Na proclamação do evangelho, nós temos que entender o que esse texto nos revela. Primeiro, ele fala sobre justiça e juízo, como alicerces, como fundamentos, como base do trono que representa o próprio reino de Deus. Mas ele diz algo, que à frente vai o amor e a verdade. Ora, por que ele diz que à frente vai o amor? Sabe por quê, irmãos? Porque a primeira coisa que Deus fez foi nos amar. Como disse o apóstolo Paulo, sendo nós ainda pecadores. O primeiro passo quem deu foi o próprio Deus na nossa direção. Por isso o amor vai à frente. Por isso ele fez algo tão grande, tão tremendo, tão poderoso, expressão viva de amor, porque, irmãos, sinceramente, nenhum de nós éramos merecedores. Quem aqui era merecedor do sacrifício de Jesus? Nenhum de nós. Quem aqui se reconhece como um terrível pecador? Pode bater no peito e dizer assim: eu sou, na minha natureza, um terrível pecador. Pastor, mas eu nunca prejudiquei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu não tenho nem vício, eu tenho uma vida organizada. Enquanto você achar que você é essa coisinha linda aí, você ainda não teve revelação de quem Deus é. Porque toda vez que um homem tem uma revelação de quem é Deus, ainda que seja um pequeno vislumbre da sua glória, este homem se vê em maus lençóis. Isaías, quando viu a manifestação do Senhor, ele disse: ai de mim, eu estou perdido, eu vi o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de impuros lábios, um povo de impuros lábios. Ou seja, ele disse: eu estou assimilado por essa sociedade, eu estou vivendo como os outros vivem, eu faço as mesmas coisas que os outros que não são tementes a Deus também fazem, eu não sou merecedor, eu vou morrer, porque eu vi quem é o Senhor e a sua majestade, a sua pureza. E quando a gente então tem um pequeno vislumbre de quem é o Senhor, nós vamos ao pó. Você acha que você fez alguma coisa que pudesse ter
garantido a você a salvação? Você acha que você fez alguma gracinha, alguma coisa que Deus pudesse dizer assim: ah não, olha que gesto lindo essa pessoa fez, ele merece ser salvo por causa desse gesto? Você acha que você fez algum gesto dessa natureza? Não, irmãos, não, tenha certeza que não. Não é pelos nossos gestos, nós não somos capazes de salvar a nós mesmos, nem com os nossos melhores atos. Nós somos dependentes de um Salvador. Glória a Deus que Ele nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Sabe, o amor vai à frente. O amor dele vem na frente de tudo. O amor dele nos alcança primeiro. A palavra de Deus nos diz que não fomos nós que o amamos primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que achamos Ele primeiro, foi Ele que nos achou primeiro. Quem deu o primeiro passo, o primeiro movimento de aproximação veio do próprio Deus. Por isso o amor vai à frente. Amém? O amor dele fez com que você pudesse estar aqui hoje ouvindo a palavra de bondade, amor e misericórdia dele. Aleluia. Mas foi essa mesma expressão de amor, nós identificamos ela na libertação do povo, lá na Páscoa. Lá na Páscoa nós vimos isso, aquele povo que estava lá no Egito, não pense que era um povo bonitinho, queridinho, ajeitadinho, que fazia as coisas todas certinhas, não, aquele povo, por mais que fosse o povo da promessa, um povo relativo à aliança de Deus, aquele povo era um povo perdido em idolatria, era um povo perdido em tantas coisas ruins, tantos pecados, mas o amor de Deus foi lá e libertou eles das mãos de Faraó e trouxe para o seu reino, o reino do Filho do seu amor, assim como Ele faz com a gente hoje. Amém? Esse amor, ele é constrangedor, porque muitas pessoas pensam: como é que eu vou chegar a Deus? Olha o que eu já fiz, olha quão podre eu sou, olha quanta maldade eu já cometi. E o Senhor vem e diz: eu te amo mesmo assim, do jeito que você está, eu te amo. Não amo o que tu faz, e nem quero que tu siga fazendo as coisas que fazes, mas eu te amo. Eu lembro aquele malfeitor, a Bíblia caracteriza aquele homem ao lado de Jesus na cruz como um malfeitor. Para ele ter ido à cruz, os seus feitos foram terríveis, ele era um criminoso, mas ali na cruz, ele teve, por misericórdia de Deus, o discernimento de quem era Jesus, e ele se humilhou diante de Jesus. O que houve ali? O amor veio na frente. E o Senhor Jesus fala àquele homem: hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Amém? Estarás comigo no paraíso. É o amor que vem na frente. Mas tão logo somos alcançados por este amor, o texto nos diz que outra coisa vem junto, logo na manifestação do amor, que é a verdade. Ao provarmos o amor, somos expostos à verdade. É como que um espelho posto diante de nós, e a gente se enxerga, e a gente se vê, e vê os nossos defeitos, e vê os nossos erros, e vê os nossos pecados. A verdade tem um poder imenso. A verdade nos confronta. É ou não é? A verdade é dura na maior parte das vezes. Estava vendo um programa agora de tarde, e a menina lá, que é uma artista, ela, na declaração dela a respeito de uma outra pessoa, ela disse assim: essa pessoa é muito especial porque
ela foi a primeira a me dizer verdades que eu precisava ouvir. Oh, que legal. Aí o entrevistador, ele perguntou, mas que verdades que ele te disse? Não, é porque eu sou artista, mas eu achava que eu cantava. Ele foi o primeiro a dizer na minha cara que eu não cantava nada, que eu tenho outros talentos, mas de cantor eu não tenho. E hoje eu vejo que essa é uma grande verdade, né? Então, um pequeno exemplo. A verdade normalmente ela é confrontadora, e eu quero te dizer que se por um lado Deus vem e nos ama, logo Ele vem e nos coloca diante da verdade. Ele vai lá e ama aquela mulher que estava pronta a ser apedrejada, e ela ia morrer apedrejada por causa de um pecado real que ela havia cometido, e pela tradição da lei ela merecia o apedrejamento, mas o Senhor Jesus, no seu ato de amor, livra ela daquela condição, e imediatamente diz a ela, agora vai e não peques mais. A verdade confronta. A verdade muitas vezes, o oposto da verdade, né? Nós sabemos que é a mentira, e a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Mas essa mentira, ela não necessariamente possa ser expressa pelas nossas palavras. Normalmente quando a gente fala em mentira, a gente pensa que alguém contou alguma coisa, e esse conto ele é uma mentira. Não, muitas vezes a mentira ela está impregnada dentro de nós. A mentira está impregnada nos nossos conceitos da vida. Esses dias, conversando com um casal, a pessoa disse para mim assim, esse casal vivem juntos e não são casados, e ela disse assim para mim, mas pastor, casado é aquele que bem vive, né? E eu disse, não, casado é o que é casado. O viver bem ou não viver bem depende de outros fatores. O viver bem vai depender do quanto este casal se sujeita aos princípios de Deus que regem a família. Se este homem, ele segue os preceitos e ele é um bom marido, se ele ama a esposa e a família, os filhos, se ele é protetor, se ele se faz provedor, se ele se faz sacerdote do lar, ele cuida da sua família, da sua casa, do contexto da sua família, se ele tem todos esses requisitos, e se a mulher, por sua vez, também entende o seu papel no contexto da família, e ela é uma auxiliadora idônea, e ela age com sabedoria e prudência, e ela compreende e aplica os princípios, então eu posso dizer a vocês, este lar vai viver bem. Não se vive bem quando se ignora os princípios. Quando vivemos outros caminhos, outras escolhas, e nos rebelamos contra a vontade de Deus, isso independe de você ser crente ou não. É interessante que nós podemos às vezes ver casais que não são crentes, mas de alguma maneira aprenderam princípios e põem em prática os princípios e têm uma boa qualidade de vida, ao passo que muitos casais crentes não obedecem a princípios e eles vivem mal. E é por isso que nós estamos nos deparando com uma avalanche de casais crentes rumo à separação e ao divórcio. Jesus chamou isso de dureza de coração. Dureza de coração são os resultados. Não basta você ter uma bela casa, você precisa de um lar. Ter uma casa é uma coisa, ter um lar é outra. É muito melhor ter um lar do que ter uma casa. Você entende isso? Amém? A verdade nos confronta. Quando o povo saiu liberto por manifestação do amor de Deus, Deus levou eles a 50 dias depois dar a eles a palavra dele. E a palavra de Deus era nada mais, nada menos do que verdades trazidas para o povo.
Que verdades eram essas? Verdades confrontadoras. Vocês não vão adorar outros deuses, porque eles adoravam outros deuses. Vocês não vão adulterar, porque eles adulteravam. Vocês não vão dar falsos testemunhos. Falso testemunho, ele engloba essa expressão da mentira, do engano. Vocês não vão, e ali vai a revelação de Deus com suas verdades. Amor e verdade vai à frente. Isso é maravilhoso. Mas aí, uma vez que Ele manifestou o amor, uma vez que Ele nos apresentou as suas verdades, agora vem os fundamentos, que é o que segue. O primeiro fundamento chama-se justiça. Nós já fizemos estudos aqui sobre a justiça, a palavra tzedek, e a justiça, resumidamente, é o ato de colocar as coisas nos seus devidos lugares, é o ato de fazer aquilo que é certo. De um lado, Deus nos mostra o que é certo, manifestando a sua verdade. Agora, Ele quer que nós tenhamos atitudes correspondentes. Agora Deus quer que a gente tenha os atos de justiça. E os atos de justiça eu preciso botar as coisas em ordem. Eu preciso colocar a minha vida em ordem. Eu preciso, os meus desacertos da vida, eu tenho que acertar. Eu preciso expressar com o meu viver agora, tudo que é reto, tudo que é certo, tudo que agora manifesta as verdades de Deus, a vontade de Deus. E essas verdades, essa justiça, ela encampa todas as áreas da nossa vida, irmãos. Essa justiça começa do nosso acordar, porque você pode acordar e olhar para a pessoa do seu lado e dizer bom dia, e dar um sorriso, falar alguma coisa doce, alguma coisa boa, amável. É bom acordar assim? Quem prefere acordar dessa forma? Mas você pode acordar e ficar com uma cara enferruscada, já como se não bastasse o mau hálito, que é natural nos primeiros instantes, e com uma cara azeda, falar palavras amargas, duras, insensíveis, e já criar um ambiente de hostilidade, de aspereza, de indelicadeza, e aí você já começa a fazer suas escolhas no acordar, se você vai ter uma atitude de uma pessoa justa, ou de uma pessoa que nega a justiça, que vai viver por conta própria, vai viver pelos teus conceitos, ideias, valores, pela tua própria vontade, e aí você vai atropelando a vida. Nós temos que entender que Deus nos estabeleceu neste mundo para sermos luz e sal nessa terra, e aonde nós estivermos, nós temos que encampar os atos de justiça. Esses atos de justiça nossa, eles vão redimindo a terra toda. Os nossos atos de justiça vão mudando os ambientes, vão mudando o curso da história, vão nos aproximando a atrair aqui para a terra a vontade de Deus, como é feita nos céus. É lindo nós observarmos que lá em Apocalipse, quando fala que quando vamos estar diante do Senhor, Ele fala das nossas vestes, fala que nossas vestes receberemos vestes de linho branco, finíssimo, um linho muito branco, e o texto nos revela dizendo que estas vestes não são vestes mágicas, não são vestes de grife, nada disso.
Ele diz que essas vestes brancas são os atos de justiça dos santos. E quando é que você tem que manifestar esses atos de justiça? Já, agora, nesse exato instante. Pelos teus atos de justiça você promove consertos. Pelos seus atos de justiça você promove a salvação, não apenas da alma, mas você salva a vida como um todo. Por exemplo, o que você acha dessas queimadas que estão aí, não apenas no nosso país, mas no nosso país de uma maneira tão expressiva? Tem gente que não está nem aí. Eu estou falando de cristão que não está nem aí. Eu estou falando de cristão que considera isso, isso vai queimar tudo mesmo, Deus vai acabar com tudo isso aí, eu estou preocupado com a alma. Não, irmãos, tudo errado. Nós, como representantes do reino de Deus, precisamos buscar a justiça que restaura todos os ambientes. Nós temos que ser defensores da criação de Deus, no maior grau possível. Vamos expressar atos de justiça. Então a justiça ela é muito ampla, e ela é um fundamento do reino de Deus. Sabem, queridos, quando nós não damos conta de praticar a justiça, de praticar o que é justo, nós abrimos margem para uma coisa que é a negação da justiça. No hebraico é lo tzedek, lo é não e tzedek é justiça, é não justiça. A não justiça significa a não aplicação das leis de Deus, e a não aplicação das leis de Deus nada mais é do que a iniquidade. Quando nós deixamos de ser justos, quando nós deixamos de nos mover pelo que é justo, nós não cooperamos com a implantação do reino de Deus, e pior que isso, nós alimentamos a iniquidade nos homens e sobre a terra. Não é por acaso que as Escrituras revelam que a natureza está aguardando ansiosamente, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, porque a manifestação dos filhos de Deus promove redenção em tudo. Quando nos colocamos a favor da justiça, irmãos, nós compramos guerras. Nós até adquirimos oposições, porque este mundo que está em caos tem uma regência de trevas, e nós, como filhos do reino da luz, fazemos oposição a esse reino de trevas. Agora, poucos dias atrás, nós vimos que a nossa Câmara dos Vereadores aprovou, a Câmara dos Vereadores aprovou um projeto de lei que fomenta nas escolas a ideologia de gênero. Vou contar para vocês, quando eu estava na minha graduação, eu fiz um trabalho, tive que fazer um trabalho em uma das escolas aqui da cidade, não vou citar nomes. E quando eu estava fazendo aquele trabalho, eu fiquei na sala da direção, a diretora pediu para fazer o trabalho ali, ela me deu os materiais para fazer minha pesquisa. E eu estava ali, cabeça baixa, fazendo meu trabalho, e ela recebeu um grupo de jovens e atendeu, e ela não disse para eu sair dali, eu fiquei na minha, fazendo meu trabalho, mas foi inevitável eu ouvir a conversa deles, porque estávamos no mesmo ambiente. E a conversa daqueles jovens com aquela diretora era: diretora, nós precisamos fazer um trabalho, e estamos começando a fazer um trabalho de conscientização, e nós queremos fazer em todas as escolas de Santa Maria. Nós queremos quebrar
alguns paradigmas na mente das nossas crianças e adolescentes. Alguns paradigmas religiosos, alguns paradigmas de falsas moralidades, e foram entrando no assunto. E aí o projeto deles era trabalhar com a mente das crianças e adolescentes a ideia de que a homoafetividade é algo legal, natural e que deve ser encarado como uma opção de vida, sem nenhuma espécie de filtro, de rejeição. Opa, vocês imaginem como eu fiquei ali sentado ouvindo esse papo, irmãos. Meus olhos pareciam que ia pulsar sangue, mas eu não tinha naquele momento liberdade para falar, eu tive que só ouvir, e eu entendi que Deus queria apenas que eu ouvisse naquele momento o que está acontecendo. O que é isso? São movimentos que no mundo estão acontecendo, para que os homens cada vez mais errem o caminho, para que as mentes fiquem condicionadas a aceitar como legal, como certo, aquilo que Deus na sua palavra, desde o princípio, abomina. Eu citei apenas um exemplo. Então a igreja está fechada para quem tem a questão de homossexualismo? Não, a igreja não está fechada. Mas nós vamos botar os pingos nos is, dizendo que é pecado. Não é doença, é pecado. Ah, mas pastor, não tem aquela ideia de que a pessoa nasce homossexual? Não é uma escolha, ela nasce. Eu quero te dizer que os homens nascem com todo tipo de maldade dentro deles. Todos nós. Com toda espécie de inclinação para o pecado. Alguns vão manifestar inclinação para o pecado da mentira, outros vão manifestar inclinação para o pecado da avareza, da idolatria, da prostituição, da imoralidade sexual, seja em qual for o seu espectro. Todo esse tipo de maldade está dentro de todos os homens, todos. Só que o Senhor Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Então, se a pessoa ela se depara com este sofrimento interno quanto à inclinação para o homossexualismo, outros têm para a prostituição de uma forma geral, eu quero dizer que tanto um como o outro diante de Deus é pecado. E o Senhor quer que você sim lute contra o pecado que habita dentro de nós, para sermos livres para viver para Ele. Você entende isso? Mas nossa missão agora está em representar a proclamação da justiça de Deus, e a palavra de Deus é muito clara: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para finalizar sobre esses 4 ângulos, né? O amor à frente, junto com a verdade, e aí vem a justiça, e finaliza com o juízo. Parte da pregação do evangelho, irmãos, acreditem, é anunciar aos povos sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus é algo que quase nunca tem sido anunciado para os homens, porque não é muito atrativo falar sobre o juízo de Deus. Parece que não dá muito ibope, parece que bota as pessoas a correr. É mais atrativo falar de teologia da prosperidade, é mais atrativo falar apenas da primeira parte, do amor que nos salva, do amor que nos alcança, do amor que nos abraça, do amor que nos acolhe. Essa parte todo mundo gosta de ouvir e quer ouvir, mas ouvir sobre o juízo,
Muitos não querem ouvir sobre isso, mas faz parte da pregação do Evangelho. E é importante você entender que a manifestação do juízo tem tudo a ver com esta celebração bíblica de tabernáculos, porque diz as Escrituras que no fim o Senhor voltará, esse Ben-Davi, esse rei voltará, e ele voltará sobre a terra, irmãos, com espada. E a Bíblia fala sobre uma grande colheita, e o Senhor vai separar o seu trigo e colocar no seu celeiro, e o joio e a palha Ele vai lançar ao fogo. Ele vai fazer separação entre ovelhas e cabritos. Fica muito claro que na manifestação do juízo há separação, sim, e a separação é feita por critérios, e que critérios são estes? Aquele que, ao ouvir a verdade, se rendeu a ela e começou a andar nos atos de justiça, entrou no processo da santificação da sua vida, começou a ser instrumento nas mãos de Deus para ser usado nessa terra. Então a justiça para eles é celebrar com a volta do rei. Quando o rei voltar, ele é parte desse trigo que é colhido, ele faz parte desse rebanho de ovelhas que vem para o grande aprisco. É este que vai festejar, porque ele é amigo do rei, porque ele faz parte da turma do rei. No entanto, os outros que foram opositores e que ignoraram toda a verdade e viveram dissolutamente no pecado e no caminho do engano e do erro, estes vão padecer diante do juízo. Justiça e juízo. Juízo tem a ver com a sentença. O juízo tem a ver com a homologação, o cumprimento da sentença. A execução, é essa palavra que estava me faltando. O juízo tem a ver com a execução. E nós temos que entender que essa execução ela é imediata. Será imediata. Quando o rei voltar, será imediata. Algumas coisas já são executadas instantaneamente. Por exemplo, só como ilustração, se você está numa rodovia que a velocidade é 80 por hora e você passa a 150 por hora, e o radar te pegou, o que vai acontecer com você? Imediatamente dispara na tua direção o quê? Uma multa. Essa multa já está autorizada pelas leis? Já está. Eu quero dizer que toda vez que nós infringimos as leis de Deus, as multas começam a acumular. É por isso que nós precisamos compreender que há sim juízo marcado. É por isso que a Bíblia descreve que quando Jesus voltar, os povos da terra se lamentarão na vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque vão se dar por conta que a Bíblia já tinha falado a verdade e os homens fizeram pouco caso das Escrituras. Finalizando, tabernáculos é uma proclamação profética do tempo em que a presença do Senhor, o grande Rei, estará visível e plena na terra entre os homens. Será a plenitude do seu reino. Celebrar tabernáculos é um movimento profético da igreja, e que coisa tremenda como Deus na sua sabedoria faz as coisas, né? Por que Ele manda que nós celebremos todos os anos as festas? Você tem alguma desconfiança? Por uma coisa, para você não esquecer. Tudo aquilo que não é rememorizado
ou rememorado, cai no esquecimento. Tudo aquilo que não se fala mais com as gerações se perde. E o Senhor, essa revelação das festas, elas são tão profundas, tão intensas, tão gigantes, que o Senhor ordena ao seu povo: todos os anos relembrem disso, todos os anos relembrem disso, todos os anos, inculca nos teus filhos. Sabe o que eu estou fazendo com vocês hoje aqui? Eu estou inculcando é socar na mente. E eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês: se Jesus não voltar até o ano que vem, sabe o que vai acontecer nessa data? Vamos inculcar de novo. Amém? Porque nós não vamos esquecer das promessas, nós não vamos esquecer dos feitos do Senhor. Nós vamos contar às gerações a respeito desse Deus grandioso que está por vir e que se aproxima. Está cada vez mais perto, irmãos, está cada vez mais perto. Essa semana eu tomei ciência de uma notícia que me arrepiei. Eu me arrepiei, irmãos. Sabe aquele negócio na espinha assim? Aquele negocinho assim, do arrepio? Me deu. Uma notícia que saiu no jornal lá de Jerusalém, chamado Jerusalém Post. Os irmãos sabem que, pelas Escrituras, um pouquinho antes da volta de Jesus, deverá se manifestar o anticristo. E uma das articulações que vai estar acontecendo por esse período é justamente acordos de paz em Israel e no Oriente Médio. A gente tem visto nos últimos 2 anos vários acordos de paz sendo orquestrados com Israel, agora mais recentemente com Emirados Árabes, com aquela outra nação, esqueci o nome, Bahrein, né? E estão articulando agora também com a Arábia Saudita para fazer um acordo gigante de paz. E isso já é de ficar de orelha em pé, mas o que eu ouvi agora me alarmou mais. Olha o que estão dialogando. Não sei se vai acontecer, tá? Eu não estou dizendo que vão fazer, eu estou dizendo que eles estão trabalhando em cima dessa possibilidade. Eles querem fazer um acordo sobre o monte do templo, o Monte Moriá, onde estava o templo, né, de Salomão. Hoje o templo de Salomão não existe, tem ali uma cúpula dourada chamada Domo da Rocha. Aquele Domo da Rocha é um memorial, aquilo lá não é uma mesquita, não é nenhum lugar religioso em si, é um memorial. Existe uma mesquita que fica na ponta daquele platô que tem ali em Jerusalém. Existe uma mesquita chamada Al-Aqsa, é o nome da mesquita, fica na ponta. Qual é a ideia do acordo? Os muçulmanos, o dia sagrado para eles é sexta. Para os judeus é sábado. Para os cristãos, que eles tomam como referência a Igreja Católica, é o domingo. Então eles querem estabelecer aquele lugar como lugar sagrado para todas as nações. E hoje a lei que rege, que administra aquele espaço, por acordos internacionais, é a Jordânia, o rei da Jordânia, que é o regente daquele acordo ali. Então são os muçulmanos, somente os muçulmanos podem subir lá e orar em todo aquele platô. Nenhum judeu pode ir lá orar e nenhum cristão pode ir lá orar, embora a gente já deu umas oradinhas por lá, mas não pode, é proibido orar lá. Judeu e cristão pode conhecer, pode visitar, mas orar lá não pode, só os muçulmanos. O acordo
promove a remoção do domo da rocha, desloca ele como um memorial para um outro canto, mantém a mesquita lá, e os muçulmanos na sexta-feira vão fazer suas orações, reconstrói o templo dos judeus, e eles vão lá no sábado fazer suas adorações. E para o lado da fortaleza de Antônia, que é para o outro lado daquele platô, uma igreja, para que os cristãos possam lá cultuar a Deus no mesmo espaço físico. Se vai dar certo eu não sei, mas irmãos, o simples fato de eles estarem articulando acordo dessa natureza, eu ouço a trombeta soando. O rei está voltando. Você crê nisso? Quando ele vier, ele vai estabelecer por completo toda a expressão do seu reino, que hoje nós temos em partes. Hoje nós temos a vida do reino de Deus muito mais dentro de nós do que no nosso derredor. Mas quando ele vier, tudo será completo, tudo estará estabelecido. Mas o alerta que fica para nós é que tem aqueles que no juízo não vão suportar. Apocalipse 22:15. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam e praticam a mentira. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vocês não sabem que os injustos, olha aí, os injustos é o contrário de justos. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. E aí Paulo ainda vai enfia a daga, no coração. Ele diz assim: alguns de vocês eram assim. E eu pergunto, alguém aqui se identificou no passado de sua vida com alguma dessas coisas? Quem foi pelo menos alguma dessas coisas aí? Eu acho que todos, pelo menos alguma dessas coisas. Paulo diz: alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Efésios 5:5. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Quando seguem os desejos da natureza humana, lembra que eu falei dos desejos da natureza humana, os impulsos, as inclinações da carne? Paulo está dizendo assim: quando você vive por isso, vive para satisfazer isso, não luta contra isso, mas se rende a isso. Quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras. Olha como ele traduz aqui, festanças desregradas. Irmãos, o que são as festas hoje aí no mundo? Não há regra. A regra é não ter regra.
cada um faz o que tem vontade. Outro dia, vendo uma estatística lá que falava sobre meninas adolescentes que engravidam nos bailes funk, nas festas funk, e elas não sabem quem é o pai, porque em uma única festa elas chegam a ter relações com mais de 15 garotos numa mesma festa. Festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E eu quero finalizar com aquele texto de Salmo, o segundo verso que nós lemos, quando o salmista diz, eu vou reler o texto todo: justiça e juízo são os alicerces do teu trono, amor e verdade vão à tua frente. Feliz é o povo, quem quer ser feliz? Olha aí, feliz é o povo que ouve o alegre, quem quer ser alegre? Ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz da tua presença. Tabernáculos, a presença dele no meio do seu povo, a sua luz. O Apocalipse vai nos dizer que lá não haverá sol, porque ele é a luz que vai iluminar a cidade. E que alegria, que felicidade. As pessoas fazem cada loucura da vida, querendo ser feliz, querendo ser alegre, e mal sabem que estão piorando o seu estado, agravando o seu estado. O Senhor já se revelou no seu infinito amor. Tabernáculos é isso, é Deus conosco. Amém?